Olá, todos nós somos alvo do grande amor de Deus. Não somente do grande amor de Deus, mas também das expectativas de Deus. Quando Deus olha para você, Ele constrói, Ele tem expectativas. Quando Ele olha para mim da mesma forma, Ele tem expectativas. O tema de hoje é expectativas de um pai. Quero ler um texto da Palavra de Deus registrado em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, que diz assim a palavra do Senhor. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Esse texto é o desfecho de uma história belíssima, que é a história do momento em que Deus escolhe Davi e vai ungir Davi para ser rei de Israel. A história é tremenda. O texto mostra que, num dado momento, quando Samuel foi ao encontro de Jessé, e ele foi com um propósito, né? Deus havia escolhido um dos filhos de Jessé para ser ungido, para futuramente assumir o reinado de Israel. Jessé então começa a enviar um a um dos seus filhos, mas Samuel olhava e dizia, não é esse que Deus escolheu, não é este. E por exclusão, né, não sobrou ninguém. E então ele pergunta, tem mais algum filho? E Samuel, né, indagando então isso de Jessé, Jessé vai afirmar, olha, tem um. E ele então vai mensurar que era o filho caçula, o mais novo, né? Portanto, esse filho estava lá no pasto, cuidando do rebanho. Ele diz, manda chamá-lo. Davi então chega, e ao chegar, o Espírito de Deus confirma no coração de Samuel que ali estava o menino que seria ungido e que lá no futuro, um pouco mais à frente, assumiria então o reinado de Israel. É nesse contexto então que a Bíblia diz aqui que ao ser ungido, Samuel então faz isto como ordenança de Deus, unge Davi. Ao ser ungido, Davi, a Bíblia diz aqui, foi apoderado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus apoderou-se de Davi. O que significa isso? Que o Espírito Santo de Deus, né, assumiu o controle, que o Espírito Santo de Deus tomou a rédea da situação, a liderança da vida de Davi, dos sonhos de Davi, dos planos de Davi. As expectativas de Deus como nosso Pai é que eu e você possamos viver uma vida triunfante, que tenhamos uma jornada abençoada, que conquistemos os sonhos mais extraordinários, sobretudo os sonhos que vêm da parte dele para nós. Mas para que essas expectativas de Deus sobre nós se cumpram, é necessário, e isto ocorre nesse texto, nessa experiência de Davi, é necessário que o Espírito Santo de Deus se apodere de nós. Bom, o que isso tem de significado, de importância? Quando olhamos para a história de Davi, que é uma história fascinante, vamos perceber que Davi tinha pelo menos 3 características extremamente relevantes e que me diz claramente que o Espírito de Deus tinha domínio sobre ele. Davi era um homem de uma espiritualidade profunda. Ele era um homem de um coração humilde. Ele também era um homem que manifestava uma alma carregada de integridade. Isso fica claro quando Davi, por exemplo, cuidando do rebanho do seu pai, defendia esse rebanho numa fé tremenda que ele estabelecia em Deus, defendia o rebanho do seu pai de ursos e leões. Ele, com muita coragem, por muitas vezes enfrentou perigos. Em algum momento lá na frente ele vai enfrentar Golias. E ao enfrentar Golias, ele também relata que ele experimentou em Deus o poder que Deus lhe dera para enfrentar ursos e leões e, portanto, poder enfrentar aquele incircunciso filisteu chamado Golias. Isso fala, então, claramente que ele tinha uma espiritualidade profunda. Quando foi, então, confrontado por Golias, o gigante, ele diz, olha, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele, então, se remete a Deus, se refere a Deus, mostrando essa espiritualidade. Um pouco antes da batalha, ele fora até esse campo de batalha com uma missão. O pai havia pedido para que levasse mantimento para os irmãos que estavam na guerra. E chegando lá, então, se dá o ocorrido. E essa história todos conhecemos. Mas interessante a obediência de Davi ao seu pai, a Jessé, a obediência de Davi ao cuidar do rebanho do seu pai, a obediência de Davi ao ir até o campo de batalha levar mantimento para os seus irmãos mais velhos. Isso fala de um coração humilde.
de uma alma íntegra. Então, quando olhamos para as características de Davi, percebe-se claramente que de fato o Senhor havia, não só nesse momento em que ele fora ungido por Samuel, mas já anteriormente, ele havia sido separado e o Senhor havia se apoderado dele. Significa dizer que havia governo de Deus sobre a vida de Davi. E isso faz uma diferença na minha vida e na sua vida, quando o governo de Deus está sobre nós. Comumente nós oramos a oração do Pai Nosso, e ao orar nessa oração, nós sempre declaramos, Pai Nosso que estás nos céus. Reconhecemos, portanto, a origem desse Pai. Ele é um Pai celestial. Num dado momento, seguindo a oração do Pai Nosso, nós falamos com esse Deus na condição de um Pai e diz, venha a nós o teu reino. O que isso significa? Significa exatamente essa experiência de Davi, que o Espírito de Deus se apodere de nós, que Deus se assenhorie de nós, que Deus tenha governo sobre nossas escolhas, sobre nossa caminhada, nossa jornada, família, trabalho, tempo, dons, talentos, enfim, que o governo seja do Senhor. A expectativa desse Pai bondoso que é Deus são as melhores possíveis. A Bíblia diz que Ele sabe os planos que tem para mim e para você. São planos de paz e não de mal. Ele tem para mim e para você um futuro e uma esperança, já declarava o profeta. No entanto, para que essas expectativas se cumpram, é extremamente necessário que o Senhor se apodere de nós. Enquanto eu e você tivermos a última palavra, enquanto o nosso ego inflado a superar a voz do Senhor, a palavra de Deus, em outras palavras, enquanto nós desejarmos sermos guiados pelo nosso próprio senso de valor, né, pela nossa própria vontade, pela nossa própria carne. Infelizmente, as expectativas desse Pai sobre nós não poderão se efetivar, porque o melhor de Deus só é possível quando estamos no centro da vontade de Deus. Talvez o que você espera da sua família, do seu casamento, as expectativas que você tem de melhores no seu trabalho, na sua vida profissional de uma forma geral, talvez as expectativas que você tem construído a respeito da sua vida financeira, do seu ministério lá na sua igreja, ou de qualquer outra área da sua vida, expectativas extraordinárias, inclusive. Bom, para que isso se cumpra, precisamos que o domínio, que o controle seja do Senhor. Temos pessoas, certamente, que compreendendo isso, já inclusive têm feito esse caminho, mas uma grande maioria dessa sociedade em que é marcada por extremo individualismo. É interessante que, via de regra, as pessoas estão falando de fé, elas estão cantando sobre fé, elas estão se reunindo em nome da fé, estão tomando decisões em função da fé, mas quando o assunto é quem manda e quem obedece, essa relação como a de Davi não aparece. Deus manda, eu e você devamos obedecer, ou devemos obedecer. O governo é dele, o senhorio é dele, o mando é dele, a verdade é dele, a direção é dele, portanto a ele toda a honra e toda a glória. Quais são as suas expectativas sobre a sua vida? Você pode respondê-las. Agora, há expectativas de Deus sobre você e são as melhores possíveis. Portanto, assim como Davi, se permita ser apoderado, assenhorado pelo Espírito Santo do Senhor. Deixe Deus governar a sua vida. Deixe Deus governar os seus passos. Ponha sempre Deus à frente. Ponha sempre Deus como prioridade. Não tome uma decisão sequer sem que você tenha plena convicção de que esta posição está no centro da vontade de Deus. As lágrimas que derramamos, as dores que nós colecionamos, os problemas que enfrentamos, as lutas com as quais temos que lidar, estão muito relacionadas exatamente a uma vida em que o senhorio não é de Deus. Aonde eu e você mandamos, o erro é uma consequência quase imediata. Aonde o Senhor governa, o resultado, bênção, prosperidade, os melhores dias sempre estarão por vir quando aqui e agora, hoje, nesse momento, a nossa escolha é, Senhor, apodere-se de mim. A minha família é tua, meu trabalho é teu, minha saúde é tua, meus dias, meu tempo, meus dons, meus talentos, meus filhos, tudo pertence ao Senhor. Governe sobre mim. Meu desejo é que, de fato, as expectativas de Deus sobre você se cumpram. Portanto, também é o meu desejo e é o meu conselho, também a minha oração, que você permita que o Espírito Santo de Deus se apodere da sua vida e de tudo que te pertence. Que
que o governo de Deus esteja sobre você. E ao orar, venha sobre nós o teu reino. Você está dizendo, Senhor, venha o teu governo sobre mim. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.